Tem que arrumar um jeito. Lá sem o... que não tem os WhatsApp, né? Você bloqueia, vai saber, algum põe aí, né? Então, mas vamos agora estudar Mateus. Então, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a página é 1031. A tentação de Jesus no deserto. Tem várias passagens para poder ir, não sei se vou ou não, né? Eu coloquei tudo aqui a referência, algumas coisas que falam das tentações, das provações. Pasada velha terrível, viu? Eu esqueci de silenciar. Então vamos ler do versículo 1 até o 6. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos. Na original, aqui está escrito assim, irmãos: se tu és o Filho de Deus. Então Satanás, na original, diz assim, já que tu és Filho de Deus, ele desafiou, que Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não falou se já que tu és o Filho de Deus, então faz isso, aquilo. Já que então, se tem esse poder, ele desafiou. É a mesma coisa quando nós era tudo menino, vocês devem ter ouvido a frase, começava a brigar, discutir, fazia um risco no chão, tu é homem, pula para cá, né? Já que tu é. Então, e aqui é o seguinte, é isso. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Irmãos, nós também somos tentados muitas vezes nós somos tentados. E muitas vezes nós caímos pela tentação. Por quê? Porque não vigiemos mais. Se vigiar mais, for mais vigilante, cai menos. Agora, Deus permite, né? Se nós caímos, porque Deus permitiu, Ele permite, mas Ele não é culpado por permitir que nós erramos. Deus não tem culpa. E ainda que Deus mesmo, Ele permite, mas Ele não tenta ninguém, como diz Tiago 1,13. O livro de Tiago diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então ninguém deve culpar a Deus em nada, Deus não tem culpa de nada. Todo culpado é o próprio homem. Assumir as culpas. Então, que as tentações que sofremos estão incluídas e permitidas por Deus, pelo soberano plano de Deus, para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem, em Romanos 8:28, diz assim, que todas as coisas que acontecem é para o nosso bem. E sabemos que todas as coisas contribuem, não é para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem, fala em Romanos, contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essas coisas contribuem para nós que amamos a Deus, para o bem. Nós aprendemos, tiramos lições, então são chamados segundo o propósito de Deus. Todas as coisas que acontecem, Deus permitiu. Então ele fala juntamente para o bem, contribui para o bem. Se nós vencermos, estaremos fortalecidos. Quando nós vencemos a tentação, as aflições, o sofrimento, o que acontece? Nós vamos ficar fortalecidos. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ânimo, que a gente reconhece, fomos aprovados mais uma vez, e nós vencemos. Nós vamos caminhando para frente. Se cairmos, também reconheceremos mais claramente a necessidade de termos de mais, necessitamos de mais santificação e da graça. Se nós vencemos, nós somos fortificados, fica mais forte do que antes. E se caímos, então aí nós estamos vendo que nós estamos necessitando de mais santificação. Se estamos sendo santificados, mais separação do mundo. A tentação de Jesus, no versículo 1 até 11, forma um paralelo, uma aprovação de Israel no deserto. Os 40 dias correspondem aos 40 anos caminhada do povo de Deus. O povo de Deus, conforme está escrito isso em Números, lá no comecinho da Bíblia, número 14:34, diz assim, ó: segundo o número dos dias em que espiaste está na terra, segundo o dia em que espiaste que está nesta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, ó, 40 dias, e cada dia representava um ano. Sendo assim, então seria 40 anos. Levarei isso sobre vós e as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Aí vocês vão conhecer o meu afastamento, eu afastar. Então, este versículo também recorda Deuteronômio 8,15, que diz assim, ó: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. O Senhor sempre na frente, sempre da frente. E no versículo 16 daquele Deuteronômio: que no deserto te sustentou com maná. Olha as provações que teve todo o povo de Deus, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Então Deus permite até as provações, tudo que está dizendo aqui, que aconteceu e acontece, que para humilhar. Às vezes a pessoa está muito arrogante, muito orgulhosa, Deus permite a provação para humilhar e para provar, ver se nós somos aprovados, passamos pela aprovação. Deus sabe, não é provar para Ele, é para provar para nós mesmos e para Satanás, para no fim de tudo fazer bem. Então faz o bem para nós. Quando nós passamos por prova, nós não devemos lamentar, reclamar. E no versículo 17 disse assim: e digas no teu coração: a minha força
e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Deus, é para lembrar do Senhor. Ele está recordando, todas as coisas que acontecem, para nós é lembrarmos do Senhor. Lembra que nós não estamos sozinhos, lembra que nós não estamos desamparados. Lembra que do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que dá a nossa força, não é o homem que dá força, não é o alimento não dá força fisicamente, e Deus, a palavra de Deus nos dá força espiritualmente. Os dois, nós somos completos, irmão, não é preciso do alimento, dos dois alimentos, para o corpo e para a alma. Mas o mais necessariamente é a alma, que mesmo você estando passando falta de alimento, certas horas, com fome, mas a alma está alimentada, nunca deve deixar de alimentar a palavra de Deus. Então ele fala aqui, e ele te dá força para adquirires riqueza, bens materiais e os bens espirituais, para confirmar a sua aliança, aquele acordo, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, isso usado por Jesus em resposta a uma das tentações. A experiência de Israel no deserto foi o tipo ou sombra da tentação de Jesus no deserto após o seu batismo. Tudo aquilo que aconteceu era um tipo, a sombra que Jesus ia passar por aquilo também, ia ser tentado no deserto. E as tentações apelam não para motivações comuns. Nunca ela vai apelar pela a motivação comum. Se vai motivar mais ainda você pecar. Impulsos, seja fisicamente, seja espiritualmente, ou deixar a pessoa mais orgulhosa. Não é para isso. O desejo de porções, aquele desejo de adquirir. Como disse em 1 João disse lá no capítulo 2, versículo 16, diz assim João lá: porque tudo que há no mundo, há concupiscência, ele diz tudo, pense bem, da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha, dizer, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Porque tudo que está no mundo, pois tudo, é desejo da carne. Agora, o que não é do mundo físico, que é do mundo espiritual, aí não é concupiscência, aí é um desejo espiritual. Quando você deseja para as coisas de cima, e olha, por incrível que pareça, tanto o mundo carnal, o mundo espiritual, os cristãos sempre desejam mais as coisas daqui e tem pouco desejo para as coisas do alto. Sempre que a nossa vida depende tudo do alto, nada que nós vivemos aqui, dependemos só daqui. Nós estamos aqui, a dependência de Deus. Amém? Porque quando nós saímos do lugar que está aqui, tudo depende de Deus. Senão ela não tinha vida, irmãos. Então, cada uma delas é apontada especialmente, todas as coisas que aconteceu, vem desde lá do Jardim do Éden, apontado para Cristo, o Messias prometido. Satanás apela para Jesus em termos do seu direito divino, por causa que ele ia ser um filho de Deus. Olha, apelou para ele, já que tu és filho de Deus, ou se é filho de Deus, já que tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. É a mesma coisa conosco também, irmão. Já que nós somos salvos, já que nós não perdemos a salvação, então faz isso. Ai de nós isso aí, né? A terceira tentação oferece a Jesus um caminho para a realização que evita a cruz. Isso nós sabemos, que Satanás trabalhou de todo jeito
Satanás atrapalhou Jesus desde o início. Ele queria porque queria. Que ele sabia que Jesus derrotaria ele na cruz. Jesus ia dar oportunidade, porque se Jesus não pagasse os pecados, se Jesus, vamos supor, se Satanás conseguisse desviar, tirar o Filho de Deus da cruz, ele saberia que o mundo todo era devia com ele, porque ninguém ia para o céu, não salvava ninguém, ele estava pronto, não ia ter ninguém nos céus. Mas não, então a última tentação dele, quando ele usa alguém que falou para Jesus, desce da cruz, usou a boca de um dos malfeitores, salva-te a ti e nós também, desce da cruz, até nisso. E Jesus não deu ouvido, ele nada atingia Jesus. E nós, qualquer coisa atinge nós cristãos, irmãos. Basta uma coisinha pequena que dá para a gente passar, você perde tudo aquilo, você desmancha tudo os prazeres, deixa tudo para trás, põe tudo a perder, por causa de algo. Então Jesus foi tentado em tudo, aquilo que nós também somos tentados, mas só que ele não pecou. Hebreus 4,15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote, Hebreus diz, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, ele foi como nós, em tudo. E também fala aqui, fim do capítulo 4, versículo 15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele compadece de nós, das nossas fraquezas, ele sabe, ele provou isso, ele se fez carne, foi conosco, então ele compadece, ele nos ajuda. Porém, um que como nós, ele fez como nós somos, em tudo, mas não pecou. Ele nos representa diante de Deus, ele como misericordioso e fiel e sumo sacerdote. Aqui Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo, falando do Filho de Deus, do Messias, do Salvador do mundo, para nos salvar. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, que é acima. Jesus é o sumo pastor, ele até assumo, porque ele é acima do sacerdote humano. Ele como homem, mas ele é acima de tudo, perfeito em tudo, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então foi tudo isso Jesus. Ele conhece a nossa natureza humana mais que nós mesmos, porque nós não sabemos o que nós vamos agir depois, o que nós vamos falar depois, o que nós vamos viver depois, o que nós vamos ver amanhã. Eles já sabem. Quem não resistir as tentações, aquele que não resiste a tentações, porque tentações vêm de todos os lados, vem tentações boas e tentações más, e acaba sendo tudo maligna, né? Então, mesmo nas coisas boas, irmão, aí, quem não resistir às tentações, o que acontece? Aí ele impede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não força de agir dentro de nós. Se nós esquecer um pouco, de desligar um pouco, mudar de canal e olhar para as tentações, para as coisas deste mundo, aí o Espírito Santo não vai usar. Isso que isso é uma coisa que não tem como nem a gente explicar direito. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Todo momento que nós ver algo que desagrada, naquele momento você pensa no não, isso não agrada a Deus, então você está afinado.
Você está ligado, está com o GPS ligado mais que tudo. Mas quando você vê algo, que você concentra naquilo, que você esquece, que aquilo é tudo. Então o Espírito Santo, você não fica cheio, esvazia. Você não é ele, o Espírito Santo é Deus. Ele não diminui nem aumenta. Mas você se esvazia da santidade do Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo, isso aí deixa triste. Aí o que acontece? Ele não vai agir dentro de nós, como aconteceu com Adão e Eva, que foi tentado e não resistiu à tentação de Satanás. O que aconteceu? Lá no jardim do Éden, não aconteceu isso. Não resistiu àquele fruto, e Satanás cutucando, coma. Não, espera. Deus disse, vão comer, Deus pode comer. Vocês vão ficar semelhantes a Deus, vão conhecer tudo. E o homem é fraco, aconteceu isso. Aqui no versículo 2, aqui em Mateus 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, olha interessante, irmão. Depois teve fome, esses 40 dias e 40 noites não deu fome em Jesus. E depois fala, depois que cumpriu tudo isso, teve fome. Fora de Cristo, agora vamos dizer, fora de Jesus Cristo, fora dele, de Jesus Cristo, os irmãos sabem, só 3 homens na Bíblia jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Fora de Jesus Cristo, com ele é 4. Jesus não se compara com ele, né? Qual é o primeiro? Como que ele fala? Moisés é um, não é? Outro Elias. E outro? Josué? Acho que é Josué, não é? Moisés, Elias e Josué. Então, Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, falando de Moisés. As tábuas da aliança do Senhor fizeram convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão e não comi. Moisés falando, ele não comeu pão e água não bebi. Isso é mesmo. Moisés é um pecador. Jesus não. Parece mentira falar uma coisa dessa. Isso é milagre. Ficar 40 dias, irmão, sem comer. Subindo eu ao monte. Moisés relatou de novo aqui a história em Êxodo, capítulo 24, do 12 ao 18. Vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor conversava com Moisés. Boca a boca, conversava. E hoje o Senhor não conversa. Nós temos tudo aqui escrito, irmão. Você já pensou como é que não tinha escrito Deus falando com Moisés? Você falava com o povo. E o povo hoje, de uma forma muito enganada, quer ver. A Bíblia não é suficiente. Quando a pessoa fica procurando revelação, fica inventando algo, crendo e passando algo que não está, ele está dizendo, oculta, em outras palavras, que a Bíblia não é suficiente. Falar, eu tive uma revelação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso está cheio, mas isso é para engana. Então está tudo aqui. Então fala, então o Senhor disse a Moisés, sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinar. Então Deus falando para Moisés. Êxodo 24, 12. E agora o 13. Agora Moisés, e se ele não acredita? E se ele não faz? E levantou-se Moisés com Josué, aqui Josué, seu servidor. Moisés era feito de ter um servidor. E subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai-nos aqui. Moisés falou, até que tornemos a vós.
E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então Moisés deixou tudo explicado para eles. Nós vamos sair. Deus tinha falado para ele, chamado Moisés. E levou o servidor Josué. Então vocês ficam aí, qualquer negócio que tiver, então, vocês vão consultar eles. 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Olha as coisas, tudo que aconteceu no passado. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. 16. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois de subir ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Primeiro, olha, começou lá no começo da criação do mundo. Depois foi Jesus, foi encerrar com Jesus lá. Jesus foi ele, foi fantástico, foi perfeito. Que o desafio de Jesus foi grande, com o tentador que derrubou a humanidade, que era o Satanás. A prova era pior, né? Enfim, ao que parece, Moisés foi instruído pelo Senhor que tomasse Josué consigo, tudo a instrução do Senhor. Eles eram obedientes. Então, Josué ficou à beira da nuvem e não avançou mais, sem alimento nem água. Então o Senhor teve que sustentar milagrosamente esses homens. E Elias também. 1 Reis 19, vamos ver do 4 até o versículo 8. 1 Reis 19, 8. Outra causa interessante de Elias também. Ele, porém, podia pegar do começo, vamos pegar do 4. Ele, porém, foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si, pediu para si a morte. O sofrimento tão grande, pediu a morte. E pediu para si a morte, e disse: já basta, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias dizendo. E deitou-se e dormiu debaixo dos zimbros. E eis que então um anjo o tocou, e ele disse: levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Pessoas, acontecesse isso hoje? Não acontece, né? Deus tem poder, mas hoje o método de trabalho é diferente. Nós temos tudo, a palavra ensinada para nós. Naquele tempo é tudo como nem criança, está me ensinando a andar. Entendeu? Levanta e come, está deitado. 6. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Se você levantasse hoje, né? Chegasse na cozinha, lá, a mulher precisava fazer café, está lá o pão cozido, a brasa lá, tudo pronto lá, tudo. E mordomia demais também, querer demais, né? Não brincar com as coisas de Deus, né? E comeu e tornou a deitar-se, está sobre a brasa, e uma botija de água, uma botija de água, e comeu e bebeu, tornou-se a deitar. Bom, esse está folgado, né? 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Não vai por aí, tem que comentar que tem muitas coisas ainda. Elias no monte Horebe, versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você imagina só?
Se tem uma promessa para você, você vai alimentar agora, você vai sair daqui, ó. Você vai andar 40 dias, 40 noites. Simão, hoje, se a gente for caminhar, andar 40 dias, 40 noites, até onde nós vamos chegar? Tem alguma ideia? Eu não pensei isso. É longe, né? Olha bem, que eu vou ler de novo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com força daquela comida ficou lá. É uma coisa de pôr combustível no carro, você andando e não gasta. Daquela comida ficou, deu força, comida. Porque falou ao céu, vou ler de novo. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: ó, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ensinando tudo, nunca ensinando no escuro. É uma coisa você sair aqui, você não sabe para onde você vai guiado. Que nem põe no carro GPS, ele não sabe, ele vai mostrando os seus. E às vezes erra, isso aqui não erra. Então, levantando-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, a propósito, a comida preparada para ele pelo anjo foi uma comida, foi coisa sobrenatural. E proveu um esforço sobrenatural também. Não é força humana. Um homem mesmo. Um homem aconteceu isso. Agora o 3 aqui é Mateus. E chegando-se a ele, agora vem o tentador, Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele sabia. Jesus, se falasse, né, tornaria. Mas Jesus não ia obedecer a Satanás. Então disse na outra versão original: visto que tu és o Filho de Deus, visto que tu és Filho de Deus, ordena esta pedra e torne em pães. Pronto. Foi tentado a usar o seu poder para vantagem própria, o qual ele nunca faria. Então o diabo, você vai usar o seu poder por vantagem para a sua mesmo. E no capítulo 27 e 40, disse assim, ó, e dizendo: tu que outro desafio, porque vai parar já, quase deu a hora. No capítulo 27 e 40 daquele Mateus, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Quando o malfeitor colocaram, que estava lá, falaram isso para Jesus. Outra vez, note a ironia, que parecia tudo para Jesus, vai tentando. Jesus ia voltar depois de 3 dias, irmãos, e ia reconstruir o templo do seu corpo. Ele ia morrer, ia tudo. Depois ele ia ressuscitar, começou a reconstruir novamente o corpo dele, o templo do seu corpo. Precisamente porque ele era filho de Deus, não iria descer da cruz. Aí diz aqui no 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós não vivemos só de pão, do arroz, feijão. Quando fala pão, incluindo tudo que nos alimenta físico. Nós não vivemos só disso. Muito mais o que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio 8:3, o homem é um ser espiritual, assim como o ser físico. Portanto, depende de Deus. Vou ler Deuteronômio 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, por isso que ele citou isso. Essas mesmas palavras foram faladas por Cristo a Satanás.
que foi que Deus falou lá e foi falado aqui, com respeito à tentação no deserto, quando Jesus estava. Jesus, tudo isso por nossa causa, irmãos. Tudo isso para pagar. Jesus provou todas as tentações, tudo que parecia, para no fim, quando ele fazia tudo, uma coisa de uma faculdade, mesma coisa de uma escola, mesma coisa do treinamento, para chegar no fim, a prova final, a última, passou. Para ele pagar. A salvação nossa custou muito caro. Que Jesus, desde pequeno, desde criança, desde o nascer, foi perseguido. Para ele, a nossa salvação, se a gente pensar bem. Jesus não pagou a fala, desceu lá, pronto, já morreu, nada, foi fácil. Que Deus poderia ter levado tudo para o céu sem castigar o filho dele. Mas será que a salvação teria Satanás, ele poderia depois acusar Deus. E assim não. Então, e aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, toda a palavra na Bíblia é importante para nós. Diz, também devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus completa. Então, o que significa que não simplesmente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. O 5. Então o diabo transportou a cidade santa para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Deus permitindo, porque Jesus, ele era homem como nós, ele tinha poder, mas Jesus, ele esvaziou da sua glória, aquela glória que ele tinha. Então aqui ele estava todo submisso ao Pai. E Deus que permitiu que Satanás levasse ele lá no pináculo do templo. Veja só que a força do diabo, de Satanás, ele é poderoso, ele não é um ser humano como nós, ele é espírito. Satanás não tem corpo, ele é espírito, é violento, é rápido, só que ele não é onipresente, onisciente. Ele para ir lá, que está aqui e está lá no mesmo tempo, ele tem os demônios, os anjos, ele vai. Então, aqui nós vemos a cidade santa que fala aqui é Jerusalém. Estava lá no alto do pináculo do templo, levou lá. Seu ponto mais alto, diz, entre parênteses, que dá 700 pés de altura, equivalente a 213 metros. Do cume do pináculo ao fundo do despenhaceiro abaixo, abismo. Está escrito assim na outra Bíblia em estudo. Então, lá embaixo, isso, 700 pés, mais de 200 metros. Então, o versículo 6, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usou a escritura. Satanás conhecia a escritura, que aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Então acabou assim. Então, ele disse assim, visto que é filho de Deus, lança daqui para baixo, confirmando. Estenda-se literalmente, dá para entender, pois está escrito, aos seus anjos dará conta sobre ti, e te tomarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E depois, versículo 7, Deus permitir, domingo que vem. Que Deus abençoe os irmãos, que fiquem. Então, vamos ficar assim, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lugar isolado, imagina. Que Deus abençoe, nós que dá um bom dia, que possamos estar à noite aqui novamente. Amém? Que ainda vamos cantar. 18, então vamos cantar.
Agradecemos a Deus por mais um culto encerrado. Só temos uns dias. Estaremos aqui à noite, se Deus permitir. Ontem a irmã Maria Inês, né, irmãos Marino, você viu que ela vinha em todos os cultos aqui, né? Ela escreveu para mim, gravou um áudio para mim. Eu vi ontem à noite, né, que perguntando, estava a igreja, mandando um abraço para a igreja, saudade da igreja, né? Gostou muito, né? E eu não mandei eu tinha esquecido de mandar o vídeo da gravação, ela não mandasse, que ela está acompanhando ele lá. Aí eu falei para ela, vai no YouTube, que está tudo lá no YouTube, no Face, mas no Santo tiver o Face, né? Então, eu fiquei contente que ela está assistindo, ela quer acompanhar de lá. Vou lembrar dela em oração. E a irmã Marina também, né? Falei para ela, a sua irmã, foi que a mãe de vocês partiu, ela não perdeu um culto, ela não vem domingo de manhã, porque também é difícil, né? Para ela, né? Mas está vindo. Graças a Deus. Então eu pedi ao irmão Paulo que faça a oração. Senhor, agradecemos por esta hora aqui, né? Por esse culto que está sendo encerrado. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, que ela sempre esteja aqui, né? Com as portas abertas, pregando o verdadeiro evangelho, né? A sua palavra. Abençoe o pastor na direção. Pedimos também, né? Pelo Hélio, que está viajando lá em São Paulo, essa prova que vai fazer, né? Que tudo seja feito conforme a sua vontade. Amém. Que eu possa abençoar o desejo dele, né? De paz. Amém. E por cada um de nós aqui, né? Pelas pessoas também que têm ouvido, né? Através da live, que o Senhor possa estar abençoando. Amém. Nós aqui também, nossa família, né? Que possamos estar à noite, né? No culto. E agradecemos por estarmos aqui, né? Com filhos, né? Com a salvação, né, garantida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, né, no nome dele. Amém. Amém. Obrigado.